Salve pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu venho trazer um adaptador bem interessante aqui, ó, de controle de Mega Drive para jogar no PC Engine. Para quem tem dificuldade de encontrar aí, ó, o controle de 6 botões do PC Engine, ou tem vontade de jogar com controle sem fio do PC Engine, no PC Engine, né? Tá aí a oportunidade. É uma adaptação que não é muito cara. Gastei aí R$75 e você consegue jogar com todos os controles do Mega Drive, né? O de 3 botões, o de 6 botões e esse M30. A única problemática aí que, caso alguém que conheça Arduino, linguagem Arduino aí, consiga fazer essa força pra gente e modificar o código do Tamanegitaro, que foi o criador desse projeto, é o seguinte: seria interessante se você conectasse o controle de 6 botões nesse adaptador, segurasse o botão Mode e ele entendesse que era um controle de 6 botões. Porque é o que acontece quando você conecta o controle M30. Esse adaptador foi feito para o controle M30. No entanto, você consegue burlar isso. Você bota aí um Street Fighter para rodar, segura o botão ali de coraçãozinho ali, né, do M30. Agora eu não lembro qual é a função desse botão ali. E aí segura por 3 segundos, ele vai lá no menu dos controles lá, vocês vão ver que ele vai mudar para 6 botões. No caso do jogo do Street Fighter 2, né? E aí você desconecta o sensor aqui do M30, né, o receptor, e liga o controle de 6 botões com fio. Aí vocês vão poder jogar com o controle de 6 botões com fio tranquilamente. Beleza, gente? Então vamos lá, vou apresentar para vocês o que vai precisar, o que precisa fazer, né? Com o que tem essa configuração e por que eu fiz esse vídeo. Acabou ficando superficial a explicação do Tamanegitaro, e aí tem os detalhes aí que precisam ser verificados na hora da instalação da plaquinha, beleza? Quando conecta ela no PC. Então a plaquinha, essa aqui é uma Pro Micro, é uma plaquinha muito pequena, né? Quando vocês forem fazer a solda, eu recomendo que vocês utilizem um ferro de solda com controle de temperatura, porque são soldas bem pequenas e tal, principalmente no conector Mini DIN 8. E aí demanda ter um pouco mais de precisão ali com o ferro de solda e ter um controle de temperatura, né, para não aquecer demais e acabar derretendo os conectores ali. Caso vocês não tenham, né, o conhecimento para fazer esse tipo de solda, eu sugiro você entrar em contato com alguma eletrônica da sua cidade. Quem sabe o cara consiga fazer isso aí para você. É um projeto muito simples de fazer, eu consegui fazer. Então acredito que o cara faça numa boa, vai cobrar por isso, claro, né? Então vale a tentativa. Aqui é o conector Mini DIN 8, né, que vai conectado no PC Engine, e o conector DB9 macho, que é o normal do Mega Drive, né? Aqui, gente, aqui é o site do projeto, né, do Tamanegitaro, que está disponível lá no GitHub. O link vai estar na descrição, ok? Então, chegando nesse link aqui, vocês vão ver que tem tudo ali em inglês já, o que precisa comprar, instrução, tal. Mas eu vou pular diretamente para onde está o código, tá? Do projeto. Vocês vão pegar um cabo ali do M30 ou um cabo de, sei lá, eu não lembro qual é o nome desse conector, mas ele é USB e o outro eu acho que é micro USB, uma coisa assim, né? Tipo de carregador de celular. Aí vocês conectam a plaquinha, o Windows não vai identificar ela, mas depois a gente vai fazer ele reconhecer. Então vocês vão clicar aqui em M30 Avenue, vão clicar nesse link aqui, e aí vai abrir essa tela. Nessa tela, aqui é o código da programação. E vocês vão copiar essa programação onde? Aqui, ó. Aí vai copiar para cá. Agora a gente vai instalar o software do Arduino, que é para poder jogar essa programação para dentro da plaquinha, porque é uma plaquinha virgem, ok? Então aqui tá todos os arquivos que tem quando você baixa o Arduino 1.8.18, que foi o que eu baixei. Por enquanto não executa o Arduino ainda, vamos instalar os drivers. Aí vai em drivers e executa esse arquivo aqui, ó. E já vai instalar uma parte dos drivers, ok? Agora precisa de uma outra parte que o cara não relatou lá no projeto dele.
E no meu caso aqui, que eu tenho Windows 7, precisou. Que é esse aqui, ó, instalação no Windows. Aí vocês vão baixar esses drivers aqui, ó. O Fio e ProMicro, ok? Ó, isso aqui é o que vai aparecer para vocês quando vocês conectarem a plaquinha no PC, ok? Ó, baixou aqui o arquivo. Aí é só abrir, descompactar, abrir ele aqui, ó. SparkFun, AVR, Signet Driver e executar esse arquivo aqui, ó. Aqui vai ter mais drivers ainda para instalar, ok? Agora a gente vai aqui, ó. Vai executar o Arduino, né? Arquivo, preferências. E vamos copiar o URL que está disponível lá no site do SparkFun para cá. Vamos abrir essa telinha aqui, colar o URL e dar um OK e OK. Opa, eu acho que eu pulei. Aí aqui, ó. Lá naquele site do SparkFun vai estar aqui o código. Aí vocês copiam o código e colam lá o URL, ó. Como tá aqui, ó. Dá um OK e OK. Beleza? E aqui, depois que tiver aberto o arquivo do Arduino, vocês apagam o código que estiver aqui e colam a programação do controle aqui, ó. Agora a gente vai identificar a placa para o Windows, né? Aí você vem aqui em ferramentas, placa, gerenciar placas. E aí aqui, ó, a gente vai digitar SparkFun e vai instalar todos os drivers que tem aqui. Se eu não me engano são 5, tá, gente? Vocês instalam todos que aparecerem por aqui. Vem na barrinha de rolagem e vai olhando até instalar todos. Tem que estar assim, ó, instalado. Ok? Aí fecha. Depois vem de novo aqui em ferramentas, placa e vamos. Aí vai aparecer assim, ó. No de vocês não vai ter aparecido antes, mas agora vai aparecer SparkFun AVR Boards e vem aqui em SparkFun ProMicro e seleciona, ok? Depois o processador, você vem e seleciona o processador ATmega 32U4 5 volts 16 MHz, ok? Porta de comunicação com 1. Programador, você vai escolher Arduino RAS ISP ATmega 32U4. Seleciona também. Aí você vai mandar compilar clicando aqui nessa setinha. Aí vai aparecer compilação terminada, beleza. Ah, e agora como é que eu faço para mandar para a plaquinha, Roberto? Agora você clica nessa setinha aqui, ó. Ele vai compilar de novo e depois vai mandar para a plaquinha. E vai dar uma mensagem que foi enviado com sucesso. E aí depois o Windows já não reconhece mais a placa, porque o código já foi enviado, tá? Então é bem isso, bem tranquilo de fazer, tá? Aí agora a parte de solda demanda um pouquinho mais de paciência também, porque a plaquinha é bem pequena. Mas eu acho que a configuração é mais complicada do que a parte de solda. Ali, isso aqui eu tirei lá do GitHub, tá? Do tamanho digitado. Então tem todos os detalhes aqui de como fazer a ligação. Ó, na plaquinha tem toda a numeração, né? Tanto para do Mega Drive quanto do PC Engine. E é só vocês ligarem. Só vai ter um fio que vai fazer uma ligação dupla, que é o VCC. Ó, tem um VCC no do Mega e no do PC Engine. O resto, cada um vai ter um fio conectado para sua pontinha aqui, ó. Beleza, gente? Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse primeiro vídeo. Essa é a parte 1. A parte 2 eu quero mostrar cada controle conectado e vou fazer um teste do jogo mostrando para vocês. Beleza? Mais uma vez eu quero deixar aqui meu agradecimento ao Rodrigo Ferreira, que me ajudou a fazer a configuração do meu adaptador aqui. E se não fosse ele, eu não teria conseguido, com certeza. No mais, gente, se vocês tiverem dúvida, na medida do possível, eu vou responder nos comentários. Beleza? Desculpe falar assim rápido, mas eu tô gravando esse vídeo antes de ir pro trabalho agora. Tava na hora do almoço aqui, acabei gravando agora, antes de ir pro trabalho. Beleza? É isso aí, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau.